que que é a permeabilidade? Então, nós já vimos que o solo ele é um meio poroso. Os vazios dentro do solo são preenchidos por água ou por ar, né? Isso nós vimos lá na primeira aula. O nível d'água, ele indica a cota máxima que o lençol freático atinge. E nós vimos ainda que abaixo do nível d'água, então você tem aqui o nível d'água, abaixo do nível d'água, o solo está saturado. Acima do nível d'água, ele está parcialmente saturado. Ele tem uma umidade tal que não é 100%, ela é menos do que 100%. Aí nós temos uma segunda pergunta aqui, né? Todos os solos têm a mesma permeabilidade ou o mesmo coeficiente de condutividade hidráulica? A resposta é não. Tem solos que são mais permeáveis e solos que são mais impermeáveis. Essa é uma grande verdade aí do semestre. Nós vimos que argilas são mais impermeáveis do que areias. Então, a água das areias vai percolar com uma velocidade muito maior. O que isso quer dizer? Que o coeficiente desses dois tipos de solo são diferentes. O que nós precisamos, qual a condição necessária para que exista um fluxo de água dentro do solo? Ora, se você tem uma amostra de solo confinada, e aí você satura ela, coloca bastante água dentro dessa amostra, não existe fluxo de água. A água está parada. Então, o que eu preciso para ter um fluxo? Basicamente, eu preciso de diferença de carga hidráulica. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos. Para alguns de vocês que já fizeram essa disciplina com Colvara, vocês vão ver muita semelhança, porque o solo ele pode ser encarado como uma tubulação, por assim dizer. Então, eu preciso de dessa diferença potencial de carga hidráulica para que exista um fluxo. E por que eu preciso conhecer essa propriedade? Já falei disso, né? Bom, aqui tem algumas práticas que eu faço com esses dados. Uma delas é analisar recalques, que é o que eu comentei anteriormente. Eu consigo calcular vazões de infiltração, ou seja, dados necessários para dimensionar uma bomba de escoamento, por exemplo. O fluxo de água altera a resistência dos solos. Para quem for estudar a dispersão de contaminantes dentro do solo, isso é importante. Estabilidade de encostas, também isso é muito importante. Se você precisa elaborar filtros, você precisa saber quanto de água passa por dentro desse filtro. E quem for, né, se aprofundar aí no estudo de barragens no futuro, é uma das coisas mais importantes aí no estudo de barragens. Por isso que eu preciso dessas informações. Então tá, o que provoca o fluxo, né, dentro de um maciço de solo? Justamente é a diferença de potencial ou de carga. O fluido se desloca, então, de um ponto com menos carga hidráulica, de um ponto com mais carga hidráulica para um ponto com menos carga hidráulica. A carga hidráulica, então, ela é um somatório de 3 parcelas. A carga piezométrica, a carga altimétrica e a carga dada pela velocidade do fluxo. V ao quadrado dividido por G, que é a gravidade. Isso é bem clássico e quem já fez hidráulico estudou isso aqui. Em solos, como a velocidade do fluxo é super baixa, a gente não considera essa última parcela. Então, nós ficamos apenas com a piezométrica e a altimétrica. E aí, então, aqui tem um desenhozinho bem didático de como que isso funciona. Você tem a água entrando num ponto. E aí você quer comparar
um ponto A com um ponto B. Em cima do ponto A, nós temos a carga piezométrica de 1 metro. 1 metro de coluna de água. E nós temos a carga altimétrica também de 1 metro. A carga altimétrica ela é em relação a uma linha. Essa linha pode ser chamada de datum. Então você vai analisar os pontos de interesse sempre em relação a esta linha. Certo, no ponto A, então, nós temos 2 metros de energia de água. No ponto B, nós temos a piezométrica 0 e a altimétrica 0,8. Então, isso vai me dar 0,8 de energia potencial em relação ao datum. Quando eu comparo o ponto A com o ponto B, eu chego à conclusão que a energia em A é maior do que a energia em B. Em A temos 2 metros, em B nós temos 0,8. E a diferença de energia potencial é um menos o outro, dá 1,2 metros. Se a energia no ponto A é maior do que a energia do ponto B, então o fluxo é de A para B. Então a energia vai sempre de um ponto onde tem mais energia para um ponto onde tem menos energia. Isso é um conceito bem básico da hidráulica. Ele é aplicado aqui em solos também. Isso aqui é hidráulica. Por enquanto ainda não entramos em solos. Certo. A lei que vai reger a hidráulica dentro dos solos é a lei de Darcy. Isso vocês estudam em hidráulica também. E como é que funciona? Funciona da seguinte forma. A vazão ela é igual ao coeficiente de permeabilidade, que eu comentei com vocês, que expressa quanto de água sai, ou quanto de água percola por uma determinada unidade de tempo dentro de uma amostra de solo, vezes a diferença de carga dividida pelo comprimento, o comprimento do canal, vezes a área desse canal. Isso vai me dar a vazão. Isso é verdade quando o fluxo é laminar, ou seja, ele não é turbulento. O número de Reynolds é menor do que 2000. Então, basicamente, é assim que funciona. É a mesma teoria da hidráulica, dentro aqui da teoria de solos. O que nós temos, então? A seguinte relação. A lei de Darcy. Costuma-se separar esse ΔH dividido por L e chama-se ele de I. E esse I é chamado de gradiente hidráulico. É só uma outra forma de expressar. A velocidade de propagação, ou a velocidade de percolação da água, é dada por V é igual a KI. Ou seja, coeficiente de permeabilidade vezes gradiente hidráulico. Eu estou só manipulando aqui, mudando os nomes das variáveis. É a mesma fórmula. O K, conforme eu comentei antes, expressa a velocidade com que a água flui dentro dessa amostra de solo. Então, basicamente, nós temos a equação reescrita para encontrar o K. Ou seja, eu só passei o K para o outro lado e o Q. Inverti os dois. Então, para encontrar o K,
que é o grande objetivo, que é o coeficiente de permeabilidade do solo, eu preciso dividir a vazão pelo gradiente hidráulico e pela área analisada. Reparem que é escrito área do permeâmetro. Por que está escrito permeâmetro? Porque o permeâmetro é o equipamento utilizado no laboratório para, de fato, fazer essa análise do coeficiente de condutividade hidráulica. Eu vou mostrar uma imagem desse equipamento para vocês. Então, eu trouxe aqui alguns valores de referência desse coeficiente. Ele é expresso em metros por segundo, ou seja, uma velocidade, e é um parâmetro que é característico de cada um dos solos. Então, percebam o seguinte: para argilas que são impermeáveis ou quase impermeáveis, esse número é muito baixo. É na ordem de 10 na menos 9. 0,000000001 metros por segundo. Agora, em areias grossas, que são muito mais permeáveis, ou seja, a água percola com mais facilidade, esse número é na ordem de 10 na menos 3, 0,001. Então, essa é a grande diferença e é o que tem que ficar aí marcado na vida de vocês, que o coeficiente de condutividade hidráulica expressa essa permeabilidade. É uma coisa bem simples até de enxergar. Antes, na primeira etapa da disciplina, nós conversamos muito sobre isso, né? Solos permeáveis, solos impermeáveis, o que era isso e tal. Agora nós estamos expressando isso matematicamente. Basicamente é isso que está sendo feito. Expressando através de um número que expressa uma velocidade com que a água percola dentro de um solo. Esse número ele vai ser muito importante depois, lá no cálculo de recalques. Certo. Além da granulometria dos solos, que outros fatores vão alterar esse coeficiente? Lógico, nós temos o tipo de solo, a composição e a composição mineralógica. Eu acredito que é o principal aí. Então, areias são mais permeáveis que argilas. Mas o que mais que tem por trás? O que mais que vai alterar? O grau de compactação altera. Então, se você tem, por exemplo, índice de vazios 0,71 e umidade de compactação 21%, lembrem vocês lá da umidade ótima e do grau de compactação, né? Você vai ter coeficiente de permeabilidade na ordem de 5 vezes 10 na menos 9. Então, com mais água, você obteve o índice de vazios. Agora, se você obtém o mesmo índice de vazios com menos água, você vai perceber que o coeficiente de permeabilidade é um pouco maior. O que mais que vai alterar, né, essa condutividade hidráulica? Isso entrando nos pormenores. A homogeneidade, o bandeamento e o fissuramento. Ou seja, a água escapa mais facilmente através de camadas menos densas, através de fissuras ou interfaces de solos estratificados. Então, se você tem, por exemplo, um perfil com 3 solos diferentes, silt, argila e areia, a água ela tende a escapar pela interface desses materiais com mais facilidade. Então, é um exemplo bem básico, né? Tem outras coisas que envolvem essa análise, por exemplo, grandes fraturas de rocha dentro do solo, e cavernas, enfim. Certo. Outra coisa que vai alterar,
a condutividade hidráulica? É a característica do fluido. Por que que pela interface? Pela interface é como se nós tivéssemos uma pequena falha, uma pequena fissura entre materiais. E fica mais fácil da água percolar por ali. Basicamente por isso. Reparem que a água ela sempre procura o caminho mais simples. Ela sempre vai para o caminho mais fácil. Na interface de materiais, tende a ser o caminho mais fácil. Quando nós formos analisar os recalques em si, nós vamos ver uma coisa chamada de altura de percolação, o H. E aí eu vou mostrar para vocês que a água sempre percorre o caminho mais fácil e que isso altera o cálculo da velocidade da água dentro do solo e vai alterar, é evidente, a velocidade com que a camada de solo deforma. O que mais que vai me alterar a velocidade da água? A viscosidade do fluido, né? Se você pensar, por exemplo, numa água, é muito simples, né? Já vem aí na sua cabeça a viscosidade. Mas reparem que nem sempre é só a água que está dentro do solo. Se você vai analisar, por exemplo, um aterro sanitário, tem chorume percolando dentro daquele solo e a viscosidade do material é diferente. Então, isso altera a forma como o fluido, ou como é percolado esse fluido dentro de uma camada de solo. O índice de vazios também altera esse coeficiente, isso é muito óbvio. Quanto mais vazios, mais fácil de percolar a água dentro do solo. Se você tem gases dentro do solo, gases presos dentro do solo, isso tende a criar uma certa barreira para a água. Então, também pode acabar reduzindo a condutividade. Então, esses são os fatores básicos que vão aí atrapalhar ou ajudar a condutividade. Tá? Mas, saindo agora do campo e voltando para o laboratório. Como que se mede o coeficiente de condutividade hidráulica dentro de um laboratório? Utiliza-se o ensaio de permeâmetro, que é essa imagem que está aí na tela de vocês. Então, o que basicamente é feito? Passa-se uma quantidade de água dentro da amostra de solo, e essa amostra está confinada aqui nessa cápsula transparente, e aí você mede o tempo que levou e o volume percolado. É um ensaio bem simples, de simples interpretação. Você mede o tempo e o volume. Mede o tempo com um cronômetro, e o volume você mede com um Becker graduado. Certo. Esse ensaio ele tem alguns pormenores. Você tem que ajustar a vazão utilizando essas torneirinhas aqui, para que você tenha uma vazão constante, e você precisa ter uma água num ponto mais alto, né, para gerar a diferença entre a entrada e a saída. Então, alguns pormenores, não me cabe nisso aqui, mas tem alguns detalhes nesse ensaio. Entretanto, o princípio ele é super simples. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Quem ficar com mais curiosidade, no YouTube tem 1 milhão de vídeos o pessoal executando esse ensaio. Nos laboratórios virtuais ainda não foi implementado. Então, saindo agora do laboratório e indo para a teoria. Falando do ensaio, né? Ensaio de permeâmetro, para obter o coeficiente de permeabilidade. Isso tem que ficar bem gravado, isso aqui é teoria. Pode cair na prova. Que é o seguinte.
Quando você tem um solo arenoso, você utiliza o permeâmetro de carga fixa. Então você mantém uma carga hidráulica durante um tempo T, e reconhecidas essas dimensões, isso aqui é um diâmetro, né? Você mede o volume percolado em um determinado período de tempo. E aí você consegue obter o coeficiente de condutividade hidráulica para solos arenosos. É o ensaio mais simples e mais básico, bem tranquilo. Inclusive é o exemplo numérico que eu vou dar hoje e é o único exemplo numérico que eu vou cobrar. Mas saibam vocês que para solos argilosos você tem que utilizar o permeâmetro de carga variável. E aí tem uma teoria um pouquinho mais complexa por trás, e a obtenção do coeficiente de condutividade hidráulica envolve uma equação logarítmica. Eu não vou cobrar numericamente isso, mas saibam que solos argilosos é carga variável, solos arenosos é carga fixa. Certo. Dentro disso, eu preciso conversar com você sobre uma coisa chamada redes de fluxo. Pessoal, eu trouxe aqui 2 exemplos só para vocês entenderem o que é uma rede de fluxo, tá? Isso aqui é uma barragem, ó. Uma barragem. E isso aqui, por exemplo, pode ser uma cortina. Cortina é um tipo de contenção de solo. Nesses 2 exemplos, nós temos a água envolvida no processo. Reparem que há uma diferença de potencial. Temos aqui o nível d'água no lado esquerdo, e aqui no lado direito temos também o nível d'água, nesse primeiro exemplo. No segundo exemplo, a mesma coisa. Temos aqui o nível d'água na parte externa da contenção e nível d'água na parte interna da contenção. E reparem que o nível d'água entre uma cota e outra tem uma diferença, né? ΔH. Essa diferença de nível d'água, somada com a posição desses níveis d'água, não somada, mas aliada, né? Não estou falando soma numérica, mas aliada à condição da posição desse nível d'água, vai produzir um caminho específico da água, onde a água sai do ponto A e vai para o ponto B. Ponto A para o ponto B. Tá? Então a água vai de A para o B, porque no ponto A tem mais carga de água, no ponto B tem menos. Essas condições iniciais, aliadas ao coeficiente de condutividade hidráulica, a geometria do problema, são chamadas de condições de contorno, ou seja, condições iniciais. Então, a água, ela vai fazer um caminho muito específico, que é dado para essas linhas em preto aqui, ó. É o caminho específico da água. Quando você resolve esse tipo de equação, esses caminhos específicos que a água faz, e em cada uma dessas curvas você tem uma força ou uma energia, o nome disso o nome da família de soluções é chamado de linhas de fluxo. São linhas distantes, equidistantes, e cada linha tem uma potência associada. A associação de todas essas linhas, então, é a rede de fluxo. Expressa a forma como a água
está navegando dentro do solo e expressa quanto de energia essa linha de fluxo carrega dentro de um complexo, de uma geometria e de uma série de condições de contorno. É um assunto um pouquinho mais cabuloso, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas eu preciso que vocês saibam que isso existe. Então, o que eu quero dizer? Que para resolver esse caminho, e para cada linha de fluxo estar associada uma determinada potência de água, uma determinada pressão, para resolver isso, existem teorias numéricas. Como que era feito antigamente? Né? Como que os engenheiros antigos faziam? No braço. Eles iam estimando e calculando equações diferenciais até que convergia. Hoje em dia, existem os softwares, né? Tem alguns que resolvem essas linhas de fluxo. E esses softwares resolvem esse tipo de problema utilizando equações diferenciais. E um dos métodos é o método das diferenças finitas. Outro deles, então, pode ser utilizado, são o método dos elementos finitos. E aí você consegue solucionar esses problemas de percolação. Antigamente, eu já comentei, né, que antes fazia um esboço e por tentativa e erro você convergia o problema. Então, saibam vocês que a água, quando percola de um ponto a outro, ela percola por um caminho determinado, e esse caminho envolve uma energia que ela carrega, e para determinar esse caminho associado a essa energia, você precisa traçar as redes de fluxo, que podem ser resolvidas por equações diferenciais em softwares que geralmente utilizam o método das diferenças finitas ou dos elementos finitos, certo? Então isso são as redes de fluxo. Nós não vamos entrar em detalhes aqui na disciplina. Estou passando para vocês o que existe. Certo. Quando você tem um fluxo ascendente, então voltando aqui, o que é um fluxo ascendente? A água está fazendo este caminho aqui. Então ela desce um pouquinho e sobe. Fluxo ascendente. Quando nós temos o fluxo ascendente, com o aumento progressivo da carga hidráulica, então a carga ela vai aumentando, existe um fator dinâmico envolvido, a tensão efetiva no solo diminuindo, até que ela fica nula. Ou seja, o peso específico dividido pelo peso específico da água torna-se igual à diferença de potencial dividido pelo caminho da água, que é o L. O nome desse fenômeno numérico é o gradiente crítico. Também não vou entrar em detalhes numéricos quanto a isso. Mas, quando isso acontece, a resistência do solo ela chega a zero. Por quê? Isso em areias, né? Porque a resistência das areias é proporcional à tensão efetiva. Então, quando a tensão efetiva chega a zero, porque aí o solo, o peso específico submerso, fica igual ao peso específico da água, a areia ela perde completamente sua resistência, porque ela daí não tem, como é areia, você não tem coesão. Então você tem só resistência por atrito, que é a grande característica das areias. Quando essa resistência por atrito chega a zero, a areia chega num estado chamado de areia movediça. Então é por isso que existem areias movediças. E é por isso que não existem argilas movediças. Porque a argila tem coesão, então ela nunca vai entrar no estado
movediço, por assim dizer. Certo. E quando que isso acontece? Temos algumas situações que envolvem os fluxos de água. Quando num determinado problema de percolação você tem essa força dinâmica da água diminuindo a resistência do solo e atingindo o gradiente crítico, acaba que você tem areia movediça. Isso para o caso das areias, né? Em uma obra de contenções, isso pode acontecer na parte mais baixa, né? No nível mais baixo de uma obra de contenções. Numa barragem, isso pode acontecer no pé da barragem, por exemplo, aqui, nesse ponto. E aí a areia movediça daquele ponto é exatamente como você vê no filme. Você pisa, ela afunda. É como se fosse um líquido muito denso. Certo. Uma coisa que eu ia comentar, que eu acho bem interessante, é a seguinte, ó. Eu vou ler o textinho aqui para vocês. A crendice popular de que uma pessoa pode ser sugada por uma areia movediça, e é uma coisa que vocês veem muito em filmes, né? Não tem respaldo técnico. Por quê? Porque a areia movediça se comporta como um líquido de peso específico, da ordem do dobro do peso específico da água. Então, se o corpo humano boia na água, na areia movediça, ele também não vai afundar mais do que a metade do seu volume. É um conceito físico. Então, aquilo que a gente vê em filme não existe, tá? Enfim. Certo. Dúvidas? Tranquilo? Isso aqui é bem teórico, tá? A gente vai fazer 2 exercícios hoje, que é a parte prática, que é bem facinho. Só para você saber interpretar essas coisas todas. Bom, em relação ao nível d'água, nós temos um ensaio de campo que tem 2 variantes. E esse ensaio, eu comentei até na aula lá de investigação geotécnica, mas hoje eu trouxe as imagens do equipamento. É o chamado piezômetro de Casa Grande. Então, como é que isso funciona? Aqui. É feito um buraco no solo. Esse buraco ele é estabilizado com filtro de areia e de lama bentonítica. Dentro desse buraco vai um tubo PVC. Esse tubo PVC, você pode também utilizar tubo de aço, dependendo se ele não tem a resistência adequada, mas em geral é PVC. E aí quando você termina essa instalação, qual a profundidade, né? A profundidade de interesse. Depende da sua obra, ou do que você quer analisar. Depois que você termina, fica uma tampa de inspeção aqui na parte superior. Você tira a tampa, você enxerga o cano. É um buraco dentro da terra. Para que isso serve? Para medir o nível d'água. Como que eu faço para medir o nível d'água? Ora, existe uma coisa muito interessante, que é isso aqui, ó. Piezômetro elétrico de corda vibrante. O que ele faz? É um equipamento que converte a pressão da água em um sinal de frequência. Ele utiliza alguns sensores elétricos. E dentro desse equipamento tem um fio de aço tensionado e algumas bobinas. Quando a pressão da água provoca uma mudança de pressão no diafragma do equipamento, tem uma certa alteração no fiozinho. E aí essa alteração ela excita uma bobina magnética
e essa bobina faz o fio vibrar na frequência natural. A frequência natural do fio. Quando um corpo vibra na sua frequência natural, esse é o fenômeno de ressonância, né? Quando isso acontece, essa bobina ela gera um sinal de frequência que é transmitido para outra ponta do equipamento. Então é basicamente isso aqui, ó. Dentro desse equipamentozinho aqui acontece toda essa mágica. Aqui tá o esquema eletrônico dele. Na outra ponta desse equipamento, ou seja, onde vai esse cabinho aqui, tem a unidade de leitura. E aí, o que acontece? Quando você chega no nível d'água, apita. Então aí você consegue saber o nível d'água dentro de um tubo enfiado dentro da terra. É basicamente isso. Você vai colocar esse aparelhinho lá dentro, você sabe a dimensão do fio, porque é graduado. Então quando apitar, você para e faz a leitura do nível d'água. Quais são as vantagens, né, desse piezômetro elétrico? Pequeno tempo de resposta, estabilidade com o tempo, o sinal não há problema em relação à umidade, você pode automatizar isso, ou seja, não trabalhar com barulho, mas colocar isso direto num computador. E a desvantagem é porque é um dispositivo elétrico, né? Então tem que tomar cuidado, ele é um pouquinho mais caro, tem que ter pessoal treinado, enfim. Então basicamente isso aqui é uma forma de verificar o nível d'água em loco, né? Eu acredito que isso aqui eu já passei lá na aula de investigação geotécnica, mas como que nós estamos falando em água, eu sempre gosto de reforçar, né? Aliar, nós temos o laboratório, como que a coisa é feita no laboratório, aqui, e como que se mede o nível d'água em um campo. Repare o seguinte também, você consegue fazer algumas medições dinâmicas em relação ao nível d'água. Porque se você instalar esse equipamento aqui, em cotas diferentes, você consegue estimar a diferença de pressão, diferença potencial. Então, por exemplo, se você tem um perfil lá acidentado, instala um piezômetro no ponto A e um piezômetro no ponto B, você vai medir o nível d'água aqui e pode ser que ele seja diferente desse nível d'água, ele varia, né? Então, com isso, você é capaz de determinar o ΔH. Isso aliado com uma topografia bem caracterizada também, né, da região. Bom para barragem e contenção. Sim, isso é super utilizado em pés de barragem para verificar os níveis da água, ver como é que a coisa está funcionando. É uma obra muito focada, o piezômetro de Casa Grande, ele é muito focado na questão do monitoramento. Vocês vão ver também isso em obras rodoviárias, em pé de taludes, em pé de taludes de estradas, de rodovias. Vocês veem esses piezômetros. Geralmente fica uma tampa no meio do nada, lá ninguém sabe o que é. É um piezômetro que está instalado. Se eu não me engano, aqui na obra da Ponte do Guaíba tem alguns que eu tenha visto. E sempre que você vê esse tipo de obra, em um ou outro ponto tem esses piezômetros para justamente monitorar o nível d'água. Então aí é uma das ferramentas que se utilizam em campo. Certo? Vamos então para os exemplos numéricos. Dúvidas? Posso ir adiante? Hoje a aula é bem mais curtinha, pessoal. Então, fiquem tranquilos. Já estamos no fim. E são 8 horas. Posso ir adiante? Estão comigo? Estão me ouvindo?
Posso? Beleza. Certo. Então, o que eu tenho de exemplo numérico aqui? Que eu gostaria que você entendesse, né? O primeiro deles é interpretar os ensaios de permeâmetro de parede rígida e carga constante, que é esse carinha aqui, que a gente viu antes. Então, para fazer uma aplicação disso, o que eu trouxe? Um probleminha. Então, vejam vocês o seguinte. Foi imposto uma diferença de carga da seguinte ordem: 0,15, 0,15 e o L é 0,30. Então, o que é esse 0,15, 0,15 e esse 0,30? O 0,15 é o ΔH. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vermelho. ΔH. O 0,15 é o H. E o 30 é o L. Então você tem essa configuração, é como se o seu permeâmetro tivesse essas medidas, essa configuração. E o diâmetro, 12 centímetros. Então você tem um permeâmetro com 12 centímetros, com esta configuração e essas dimensões. E aí você registrou, em 20 minutos, um fluxo de 3 litros de água. E aí você quer descobrir o coeficiente de condutividade hidráulica, o famoso K. Como que se faz isso? Bom, primeiro, conversões. Temos que transformar volume em metro cúbico e o tempo em segundos. Então vamos fazer primeiro o volume. 3 litros é igual a 3 dividido 1000 litros por metro cúbico. Isso vai me dar 0,003 metros cúbicos. Primeira conversão. Vamos converter o tempo. 20 minutos vezes 60 segundos é igual a 1.200 segundos. Certo. Agora, vamos calcular as vazões. A vazão. Cálculo da vazão. Ora, a vazão é calculada pelo volume percolado num determinado tempo. Então, nós temos 0,03 metros cúbicos percolado em 1.200 segundos. Vai dar um número bem baixinho, né? 2,5 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos por segundo. Temos a vazão. Ora, se temos a vazão e temos a geometria, é só aplicar a lei de Darcy. Então, é o nosso terceiro ponto. Lei de Darcy. Já deixei o desenho aqui. Opa, coloquei uma cedilha aqui. Já coloquei o desenho aqui para facilitar o entendimento. Como que funciona a lei de Darcy? Ora, vazão é igual a K dividido por H dividido por L vezes a área. A vazão nós calculamos, né? 2,5 vezes 10 na menos 6. O K é o que nós queremos encontrar. O H nós temos ali, que é 0,15. O L nós também temos, que é 0,30.
o que é o L, né? É a amostra de solo, o comprimento da amostra de solo. E a área tem que calcular, né? Como é que calcula a área de um círculo? O permeâmetro ele é um círculo com diâmetro 12 centímetros. Então é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Isolando o K nessa equação, a gente encontra o valor de 4,42 vezes 10 na menos 4 metros por segundo. Então, deixa eu pegar uma coisa aqui, fazer o seguinte, copiar isto e vamos subir aqui. Aqui. Não. Aqui. Então, se a gente fosse analisar o K para descobrir que tipo de solo é isso aqui, então isso está na ordem de vezes 10 na menos 4, provavelmente a amostra seria uma areia média, né? Opa, buguei aqui. Pera aí que bugou. Pronto. Provavelmente seria uma areia média, né? Vezes 10 a menos 4. Então, se você já tem um range de resultados que você espera, você consegue ter uma ideia se aquele seu resultado é coerente ou não. Geralmente, quando você vai fazer esse ensaio, você já sabe se é uma areia, se é uma argila. Você já fez o ensaio de granulometria antes. Então, você consegue ver se o ensaio é razoável, tem um resultado razoável. Certo? Não sei se alguém estava copiando, mas eu vou voltar ali. Sim, beleza, tá aí, ó. Só queria fazer ali o comparativo com a tabelinha, mas podem copiar então, e quando terminarem de copiar aí me deem um toquezinho. Foi? Alguém não terminou? Posso ir adiante? Repare que esse é um exemplo bem simples, né? O intuito aqui na disciplina não é se aprofundar nesse assunto. Então não fiquem desesperados ou pensando que vai ser cobrado mais do que isso de vocês. Interessante que vocês entendam a ideia por trás e como que se interpreta esses resultados. Um cálculo mais complexo, mais complicado, nós vamos fazer lá na parte de recalques, que aí sim vai demandar um pouquinho mais de atenção de vocês. Bom, saindo do laboratório e indo para a prática, então, para uma situação real. Então, nós temos aqui um perfil geológico. E aí nós temos um filtro natural de areia. Esse filtro natural de areia é essa parte verde, essa parte que eu estou pintando em verde aqui, ó. E ele está entre duas camadas de argila. Ele se encontra entre duas camadas de argila. Então, é um sanduíche. E a água, ela percola dentro desse canal de areia. Certo? Nós temos aqui uma diferença
de nível. Aqui é um nível. Aqui é outro nível. Então é um talude, né? Sabe-se que a montante tem um corpo hídrico. Então, aqui tem um corpo hídrico. Está indicado o nível d'água. Aqui é o nível d'água. Esse corpo hídrico pode ser um rio qualquer, com 4 metros de profundidade. Vai ser feita uma escavação no pé desse talude, na cota 45. E o que nós temos que determinar? Quanto de água, qual a vazão que essa escavação vai gerar. Então, quando você vai escavar, como você está mexendo na geometria do problema, a água que tinha um fluxo natural, por dentro desse filtro de areia, anteriormente ela ia embora, enfim, seguia o seu curso. Agora, como você está fazendo uma intervenção, está escavando o pé do talude, você vai encontrar água, porque a água estava passando por ali. E essa água ela tem uma determinada vazão que depende desse filtro de areia, dessa camada, desse filtro natural de areia. Então você quer estimar a vazão do ponto A para o ponto B. Quanto de água está saindo de A e chegando aqui em B. Por que você quer fazer isso, né, na prática? Porque se você está fazendo uma escavação, seja para uma obra ou qualquer que for a finalidade, a água ela acaba atrapalhando. Então você precisa setar um sistema de bombeamento, ponteiras filtrantes, seja o que for. Para fazer esse sistema de bombeamento, você tem que escolher uma bomba. Para escolher a bomba, você precisa saber a vazão necessária para essa bomba. Tá? Então, para saber a vazão, você depende das propriedades do solo e da propriedade altimétrica do problema. Então, o que se faria na prática, né? Ia se fazer uma sondagem aqui dessas camadas, colher amostras, levar para laboratório e determinar o coeficiente de condutividade hidráulica. Como você sabe que a água procura o caminho mais simples, olhando uma sondagem dessas, você já sabe que a água ela percola pelo filtro de areia. É o caminho mais fácil, porque na argila ela não encontra facilidade para percolar, porque a argila é impermeável. Então, isso é uma interpretação técnica que você poderia fazer de uma sondagem. Aí você recolheria o material, levaria para o laboratório e determinaria o K, coeficiente de condutividade hidráulica. Então, o que está sendo perguntado aqui é qual é a vazão. Foi dado o K e se quer estimar a vazão, tá? Por metro de escavação. Então, nós temos aqui um corte e a gente quer saber quanto de água por metro esse corte produz. Então, se fosse um modelo em 3D, seria mais ou menos algo assim, né? Então, você quer saber quanto está saindo por metro. Quanto de água sai por metro aqui desse filtro natural. Na verdade, ele é só um pequeno trecho aqui, né? Então seria nessa partezinha aqui de baixo. Em 3D seria mais ou menos assim, tá? Vou apagar para não ficar tão poluído.
Certo. Como que a gente faz isso, tá? A primeira coisa é determinar o comprimento desse filtro. Ah, professor, o senhor colocou ali 250 metros. 250 metros é a projeção, não é o comprimento. Então, para determinar o comprimento, é só fazer uma associação com a trigonometria aí, né? 250 L. E para determinar esse cateto, a gente vai fazer o 100, que é a cota, menos os 4 metros, menos os 45, que é esse cara aqui, né? Que cota é essa que nós estamos calculando? É essa daqui, ó. Isso aqui vai dar 51. Isso é geometria. Para que eu quero essa cota? Para encontrar o L. Pitágoras, né? Isso vai dar 255,15 metros. Bom, isso é definir a geometria do problema. Deixa eu minimizar isso agora. A próxima parte é determinar as cargas hidráulicas. E a carga hidráulica no ponto A, então, vai ser a piezométrica mais a altimétrica. A piezométrica em A é 4, né? Nós temos 4 metros de água em cima do ponto A. A altimétrica é 51. Por quê? Porque eu determinei que o pé da minha escavação é o nosso datum. Então, isso vai dar 55 metros de coluna de água. Agora em B. HP mais HZ. Ora, não tem água em cima do ponto B. Então é 0. E como ele está na mesma cota do datum, o ponto B está na mesma cota do datum, a altura altimétrica, a carga altimétrica também é 0. Vai ser 0. Logo, como HA é maior que HB, nós temos um fluxo de HA para HB. E aí o terceiro passo, então, é determinar a diferença de potencial, a diferença de carga de um ponto para o outro. É o maior menos o menor. E só para ser didático, né? A gente já viu que é 55. Certo. Determinado isso, nós temos que calcular. Deixa eu dar uma diminuída. A área para 1 metro de escavação. O que basicamente nós estamos fazendo? Colocando um problema real nos moldes da lei de Darcy. Então, 4. Determinar a área para 1 metro de escavação.
Então, o que nós temos? Nós temos um filtro de 0,6, 60 centímetros, essa cota aqui, né? Por 1 metro de escavação. Então, a nossa área é 1 vezes 6, que é igual a 0,6 metros quadrados. Vamos diminuir isso aqui também. Aqui para cá. Pronto. Agora, o que a gente faz? Calcula a vazão. 5, né? 5. Vazão. Como é que calcula a vazão? Q é igual a K vezes ΔH sobre L vezes A. Então, nós temos que Q é igual ao K, 3 vezes 10 a menos 4. De onde é que saiu isso? É um dado do problema. Tá aqui, ó. Cuidado com as unidades, né? Sempre sejam... Vocês têm... Sejam... conscientes com as unidades que vocês estão usando. Convirjam. Então, nós temos aqui o 5,5, que é a nossa diferença de potencial, dividido por L, que é o que nós calculamos antes. 255,15. Vezes a área por metro, que é o 0,6 metros quadrados. Isso aqui vai dar 3,88 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos por segundo. Por metro de escavação. Se você quiser converter isso para litros, geralmente catálogo de bomba é em litro, só multiplicar. É litros por hora, né? Geralmente que usa. Então você vai pegar 3,88 vezes 10 na menos 5. Vai multiplicar por 1000 e vai multiplicar por 3.600. Isso vai dar 139,68 litros por hora por metro de escavação. E tá pronto o problema, o exercício.